Amados irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Diz assim a verdade de Deus. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém, meus amados? Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, pela virtude do Espírito Santo, aplique essa palavra em nossos corações. Glória a Deus. E que o Espírito Santo possa falar conosco poderosamente nesta noite. Os irmãos, ore por nós. O Senhor nos abrir a porta da palavra. Diga como disse Samuel: fala, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Quem sabe nessa palavra Deus pode responder uma pergunta que você fez há muito tempo. Olha, irmão, interessante a palavra de Deus. Quantas vezes eu fui para a igreja pensando numa pergunta, digo, meu Deus, eu li na Bíblia, não entendia, queria uma resposta. E lá Deus usava alguém que estava pregando, dava a resposta. Quantas vezes, até conversando com os irmãos. Eu me lembro que uma vez uma pessoa perguntou a mim, eu era novo na fé, doido para ganhar um para Jesus. Eu queria muito que o irmão Gilberto estivesse escutando isso aqui agora, irmão Gilberto de Guarabira. Um irmão doido, aliás, eu doido, novo na fé, mas pregava o evangelho em todo lugar. É que Deus colocou aquele desejo no meu coração de ganhar alma para Jesus. Eu não vou criticar os outros, porque Deus colocou no meu, né? Não sei se Ele colocou no dos outros. Agora, desde que eu aceitei Jesus, o meu desejo é esse, de ganhar o mundo para Ele. E se a pessoa não tiver esse desejo, eu não critico. Ele deu a mim esse desejo. Mas um dia um camarada me fez uma pergunta e eu não soube responder. E fiquei com aquela interrogação na minha mente muito tempo. Eu era novo na fé, não tinha nem conhecimento direito da palavra. A camarada perguntou a mim: irmão Abraão, por que é pecado beber se Jesus transformou água em vinho? Irmão, isso ficou morrendo em minha mente. Eu disse: meu irmão, sei não. Mas um dia, lá em Guarabira, na Paraíba, eu estava com o irmão, estava conversando com o irmão Gilberto. Eu não sei em que lugar a gente estava conversando, não sei se era lá em casa, se era na casa dele. E ele disse a mim que Deus deu uma revelação linda a ele com relação a esse assunto. E aquela revelação linda que Deus deu para o irmão Gilberto era a resposta que eu queria. Veja, irmão, isso deve ter passado uns 3 ou 4 anos. Eu com essa interrogação na mente e não achava a resposta. E aquela revelação linda que Deus deu para o irmão Gilberto era a palavra que eu precisava escutar. E quando o irmão Gilberto terminou daquela revelação, eu fiquei muito feliz. Quer dizer, começou a contar a revelação que Deus deu a ele, eu fiquei muito feliz. Porque é interessante uma revelação. Deus deu a revelação para ele. Quando aquela revelação bateu dentro de mim, aí se abriu várias janelas em cima daquela revelação. Talvez, não sei se o irmão Gilberto estiver me escutando aí, se ele lembra. Ele contou para mim uma revelação eterna do Senhor. Glória a Jesus. E a explicação que ele deu para mim, eu gostaria de dar para as pessoas. Era muito bom que tivesse muita gente escutando. Isso é muito bom até para o evangelismo pessoal. Glória a Deus. Por quê? Por que que a Bíblia diz: os bêbados não herdarão o reino de Deus? Por quê? É interessante isso aí. Olha, irmão, no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança, todas as festas eram regadas a muito vinho. E as pessoas bebiam e se embriagavam. Por quê? Porque a bebida, eles bebiam para se alegrar. Bebiam para se alegrar. E se faltasse vinho na festa, faltava a alegria da festa. É por isso naquele casamento de Caná da Galileia, onde Jesus foi convidado, estava ele, estava sua mãe, estavam os discípulos ali. Na hora que faltou festa, o noivo ficou aperreado. Porque quando na hora que faltou o vinho na festa, o noivo se aperreou. Porque faltando o vinho, a alegria de ir embora. Porque o pessoal naquele tempo, o povo era muito sério. E ele só ficava alegre se bebesse. Então Jesus providenciou ligeiro o vinho e a festa continuou. Aí, se a gente for se deter aqui, aí tem uma série de aplicação para isso aí. Mas eu quero me deter o vinho. Pois bem, então aquela alegria
que o vinho proporcionava era um símbolo da verdadeira alegria que haveria de vir. Então, os irmãos, observem, era como a questão do cordeiro. Todo o Antigo Testamento, desde o Éden até Jesus chegar, né, quando a pessoa pecava, não era só dizer, pequei, me perdoe, não. Ele tinha que oferecer um sacrifício. Um cordeiro morria no lugar dele. Mas aquele cordeiro que morria no lugar dele era um símbolo de quem? De Jesus, o Cordeiro de Deus, que haveria de vir ao mundo. Para tão inocente como aquele, né, para que seu pecado fosse perdoado. Então veja, no dia que os filhos de Israel foram sair do Egito, os irmãos vejam aí que a última praga foi exatamente a morte dos primogênitos. E quem escapou? Aquele que o cordeiro foi morto e o sangue foi colocado na porta. Então o cordeiro morria no lugar do primogênito. O carneiro morreu no lugar do filho de Abraão, no lugar de Isaac. E assim cada sacrifício daquele que o cordeiro morria no lugar do pecador, todo ano, o sumo sacerdote entrava no dia da expiação com o sangue do cordeiro, né, para expiar o pecado da nação. Então aqueles cordeiros que morreriam eram um símbolo de Jesus. Aí quando Jesus aparece, aí João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora chegou a realidade, no qual aqueles cordeiros eram sombra. Então quando a realidade chegou, Jesus veio se apresentar como cordeiro, do jeito que aquele cordeirinho morria pelo pecado da humanidade, ou pelo pecado de um pecador, ele veio para morrer por todos os pecadores. Aí agora que o cordeiro veio, eu não posso mais, o verdadeiro cordeiro veio, que é o Filho de Deus Jesus, eu não posso mais voltar à sombra. Eu não posso mais pecar e matar um cordeiro. Por quê? Porque se eu for fizer isso, eu vou desprezar o verdadeiro cordeiro, que é Jesus, e voltar à sombra, voltar ao tempo. O que é que isso tem a ver com a bebida? A mesma coisa. O vinho que proporcionava alegria era uma sombra, uma figura de quê? Da verdadeira alegria que haveria de vir. E quando ela veio, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre aquele povo, sobre os apóstolos ali, 120, receberam, a Bíblia diz que eles ficaram tão alegres, que a multidão, quando chegou lá, pensou que estava o quê? Embriagado. Sabe que estava bêbado. Por quê? Porque um homem só ficava alegre quando estava bêbado. Ele disse, não, ninguém está bêbado aqui não, 9 horas do dia. Então os irmãos observem, eles agora tinham a alegria do Espírito Santo, no qual a alegria do vinho era um símbolo da verdadeira alegria que o Espírito Santo haveria de dar. Já que a realidade chegou, a verdadeira alegria, que não tem ressaca, a verdadeira alegria que ninguém paga, é de graça, a verdadeira alegria, a alegria real chegou, aí agora eu não posso voltar a pegar o vinho para me alegrar, porque agora eu tenho o Espírito Santo de Deus para me alegrar. Aleluia! E aí, aquele vinho podia até me fazer mal, mas a alegria do Espírito Santo não. Aí agora a Bíblia diz em Efésios 5,18, não se embriague mais com vinho. E o que é que eu faço? Se encha do Espírito Santo. Amém, meus amados? Então essa revelação, Deus deu para o irmão Gilberto, né, de Guarabira. O irmão Gilberto disse a mim, eu pulei de alegria, porque eu não tinha resposta. Né? E aí, a partir daquela revelação, Deus deu para ele, Deus para mim, deu para mim. E eu já tenho falado desse exame de evangelho para muita gente. Amém, meus amados irmãos? Então Jesus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. E eu quero chamar a atenção para os irmãos aqui para o tema da lição, o tema do que a gente vai meditar nessa noite aqui. A gente leu todo esse versículo, mas eu quero me deter no versículo 41 e 42. E respondeu Jesus e disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, eu quero falar sobre uma coisa necessária. Existe na nossa vida coisas que é necessária e coisa que não é necessária, coisa que é desnecessária. Existe na nossa vida a ocasião que a gente tem que tomar decisão. Eu tenho que pegar o que é necessário, o que for desnecessário, eu tenho que jogar fora. Isso em todos os sentidos. Agora, no sentido espiritual, isso é mais importante do que qualquer coisa. Porque aqui, durante a vida aqui, eu posso errar aqui, ou errar lá, errar aqui, tentar ajeitar. Agora, se eu errar no sentido espiritual, aí não tem retorno. É algo que eu tenho que tomar uma decisão sábia para escolher a coisa necessária, para escolher a melhor coisa. Porque tudo que eu escolher no sentido espiritual não só vai refletir aqui, mas refletirá por toda a eternidade. Então eu quero chamar a atenção nessa noite para eles.
para coisa necessária para o ser humano. Como eu estou falando para os lares, estou falando para as pessoas que já entregaram a vida a Jesus, mas essa palavra, irmão, tem tudo a ver para as pessoas que também ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Louvado seja Deus. A palavra mostra, dá exemplo de vários servos de Deus, né, que escolheram a melhor parte. Veja o que ele diz aqui: Maria escolheu a boa parte. E ele disse a razão por quê, a qual não lhe será tirada. A parte que ela escolheu, ninguém pode tirar dela. As outras coisas, você adquire, alguém pode tirar. O ladrão rouba, né, a traça corrói, mas a parte que ela escolheu, a parte que Maria escolheu, ninguém tira de Maria. Então, irmão, veja a sabedoria de Maria. Não é que fosse errado Marta servir, Maria servir, mas naquela hora, naquele momento, Jesus estava ali, era uma oportunidade, era ímpar. Imagine, Jesus chega na sua casa, né? Ele acaba de chegar na sua casa. Aí vocês, eita, Jesus chegou, tudo bem, senta aí, Jesus, continuar trabalhando. Opa, para aí, não foi qualquer pessoa que chegou, não. Quem chegou na sua casa foi o Rei dos Reis, foi o Senhor dos Senhores. Quem chegou na sua casa foi o Criador do Universo. Quem chegou na sua casa foi o bendito e eterno Filho de Deus. Tem que ir para o céu, anjos, arcanjos e querubim para adorá-lo. Aí chega na minha casa e eu vou varrer a casa, lavar os pratos. Jesus fica por aí. Mais tarde a gente conversa, viu? Não pode, irmão. Jesus chegou, Maria entendeu. Maria deixou tudo, não, para aí, Marta. Quem chegou aqui foi Jesus. Pode deixar o feijão ficar para depois, o café para depois, a casa a gente faz depois. Eu vou aproveitando, não sei se ele vai vir aqui de novo. Eu tenho que aproveitar. Veja, irmão, que coisa excelente, que sabedoria, a sabedoria de Maria. E aqui traz para nós exemplo espetacular. Quantas vezes, irmão, a gente deixa Jesus e as coisas dele de lado e que começa a dividir a nossa mente com muitas coisas. Ele disse aqui para Marta: Marta, Marta, tu anda distraída com muitas coisas. Esse é o alvo de Satanás. Lembra de Faraó, quando o povo estava no Egito, o povo queria adorar a Deus. Ele disse: epa, o povo está com tempo sobrando, estão querendo adorar a Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos largar serviço nele, porque não tem tempo de adorar a Deus. Pega a mente deles e concentra em outras coisas. Irmão, o mesmo demônio que estava lá em Faraó é o mesmo demônio que estava no sistema do mundo. Ele quer pegar a minha mente e a sua mente e distrair ela em muitas coisas, para a gente não escolher, para a gente não ficar com aquilo que é essencial, com a única coisa necessária. Louvado seja Deus. Aqui nesta noite, essa palavra do Senhor, ela possa nos despertar para a gente imitar, não Marta, mas imitar Maria, a irmã de Marta, a escolher a coisa necessária. Quando Jesus chegou, a Bíblia diz aqui que ela sentou-se aos pés de Jesus. Mas, meu irmão, tem lugar melhor do mundo? Né? Tem um que diz que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É o melhor lugar. Quando a gente chegar lá no céu, vai ficar aos pés dele de eternidade a eternidade. Então ela disse: eu vou ficar aos pés de Jesus, eu quero escutar, eu quero receber as palavras da vida eterna. Glória seja dada ao nome santo de Jesus. Então, porque os homens e as mulheres de Deus foram as bênçãos que eles foram? Porque é que eles foram tão cheios da graça de Deus? Porque realizaram tanto para Deus? Porque fizeram essa escolha. Agora, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Toda vez que a gente faz essa boa escolha, a melhor escolha, a gente vai ser rejeitado, vai ser perseguido, vai ser caluniado. Quem não entender, se a pessoa vier pela carne, ele nunca vai entender que você está fazendo uma boa escolha. A pessoa vai pensar que você é tolo, vai pensar que você é besta, vai pensar que você não tem sabedoria, que não tem inteligência. Vai pensar um mundo de coisas, menos a coisa certa. Veja, na mente de Marta, Marta achava que a irmã estava com malandragem, estava com preguiça, e que precisava de uma repreensão de Jesus. Jesus, isso não está vendo não. A malandragem de Maria aí, sem querer fazer nada. Imagine, irmão, o que foi que as pessoas disseram com João Batista. João Batista não comia igual aos outros, não se vestia igual as pessoas, não morava em casa, ele morava nos desertos. Imagina, o pai dele está ali e o pessoal chega: ô Zacarias, cadê João? Cadê João Batista? João, meu filho, está lá no deserto. No deserto? E esse rapaz não trabalha não, é? E esse rapaz não faz nada não, é? A vida dele é só orar, ele não foi outra coisa não. Imagine, irmão, o pai de João, Zacarias, e a sua mãe Ana,
ter que dar explicação para a incredulidade, porque ele não sabia que João estava sendo preparado, ele não sabia que desde o ventre da mãe João era cheio do Espírito Santo, ele não sabia que João estava na escola do Espírito Santo, na disciplina do Espírito Santo, que ele estava sendo treinado para um dia dar um grito. E a disciplina de João era muito pesada. Se ele não fosse escolhido do ventre para aquela disciplina, ele não suportaria. Imagine, irmão, vamos convidar João Batista para almoçar lá em casa. Irmão João, apareça lá para o almoço. Aí chegava João para o almoço. Aí você preparava a melhor iguaria, a melhor comida para João. Ele se sentava na mesa, quando estava tudo preparado assim, ele ficava olhando assim. Aí dizia, tem gafanhoto aí? Tem mel silvestre? Você dizia, mas meu irmão, a gente prepara tudo para o senhor, se não posso. Só posso comer mel e gafanhoto. De segunda a domingo, de janeiro a dezembro, toda a vida dele, irmão. Você comer mel de vez em quando é bom de mel, eu gosto muito de mel, mas comer mel de manhã, tarde, de noite, todo dia, é brincadeira não, meu irmão, é uma disciplina muito grande. Enquanto os outros estão comendo carne, feijão, arroz, cuscuz, batata doce, inhame, macaxeira, você está comendo mel e gafanhoto. Aí quem ia olhar para você, aí o que é que o pessoal dizia? Dizia que João tinha o quê? Dizia que João era Deus? Não. Sabe o que é que o pessoal dizia? Dizia que ele tinha demônio, porque não comia. Veja, irmão, toda vez, Paulo diz, todo aquele que quiser viver piamente em Jesus Cristo padecerá perseguição. Meu irmão, minha irmã, escute pelo amor de Deus. Não julgue segundo a aparência, julgue segundo a reta justiça. Não diga que ninguém tem demônio. Não, vai orar a Jesus, você não está entendendo o mistério na vida da pessoa. Não abra essa boca em nome de Jesus Cristo. As pessoas erraram e falharam em compreender a missão de João, porque não entenderam a obra do Espírito Santo. A Bíblia diz que as coisas de Deus é loucura para o homem natural, para a carne. Existem 3 tipos de homem. Existe o natural, que ele nem ama nem teme a Deus. Existe o homem debaixo da lei, que ele é carnal, ele tem medo de Deus, mas não ama Deus. Existe o homem debaixo da graça, ele ama Deus de todo coração, alma, mente e força. João Batista era esse. Mas aquele pessoal que está natural, que estava na carne, não entendia João. Glória a Jesus. Então perseguia o servo do Senhor. Então veja a disciplina do Espírito Santo. João não podia vestir qualquer roupa. Você olha assim, eita rapaz, eu vou comprar vai ter uma festividade, eu vou comprar um terno. Digamos que naquele tempo o pessoal usasse terno. Ou uma roupa equivalente a um terno hoje. Vou comprar um terno para o irmão João Batista. Eu gosto muito dele, é um homem de Deus, um cheio do Espírito Santo. Eu vou comprar um terno mais lindo e tiver para ele, mais caro, mais bonito. Aí você vai e compra. Aí quando João passa, irmão João, vem cá, eu tenho um presente para o senhor. Isso o que é? Olha, vê que terno lindo. Sou meu irmão. Eu não posso. Eu só posso usar uma roupa de pelo de camelo e um cinto aqui pelo lombo. De segunda a domingo, de janeiro a dezembro, toda a minha vida. Olha a roupa de João. Aí o pessoal endoidava. Rapaz, não é possível. Eu imagino que João devia ser um rapaz muito bonito, irmão. Devia ser um cara bonito, porque os judeus eram um povo bonito. Agora imagina a quantidade de moça que ficava olhando. Ô, rapaz, João não olha nem para mim, João não olha nem para mim. João não pôde casar, não pôde escolher uma moça para ser sua esposa. Vê que disciplina, meus amados irmãos. Vamos arrumar uma casa para irmão João, senão eu estou morando no deserto. Aí a Bíblia diz que ele se robustecia no Espírito. Crescia em graça, crescia em sabedoria. Porque ele estava na escola do Espírito Santo. Ele estava na disciplina do Espírito Santo. Para quando ele completasse quase 30 anos, ele dá um grito. Ele estava sendo preparado para dar um grito, irmão. 30 anos de preparo, porque ele ia apresentar o Rei de Reis e o Senhor dos Senhores. Ele ia apresentar o dono do universo. Ele veio como precursor, ele veio para abrir o caminho, ele veio para preparar o caminho. E com 30 anos ele levanta e grita: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo! Pronto, foi preparado para ele. Glória a Jesus, apresentar o Messias. Vê que disciplina, meus irmãos, do Espírito Santo, preparando o santo para apresentar o santo dos santos, Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Então, como ninguém entendeu João, quando você toma essa posição de escolher, veja a escolha de João. E João não tinha livre-arbítrio? Tinha, mas ele escolheu o caminho de Deus. Esse foi o caminho que Deus traçou para ele. Então ele foi sábio, ele escolheu, ele disse: aceito. Olha, João, você é quem sabe, você pode comer o que quiser, mas para a sua missão, você tem que escolher isso aqui: mel silvestre, gafanhoto. E aí? Aceito. Não é para o nome do Senhor ser glorificado, velho, eu aceito. Ele aceitava. Você só pode vestir essa roupa a partir de hoje. Aceito. Você não vai casar com moça nenhuma. Aceita? Aceito. É brincadeira, irmão.
Você não vai morar em casa, vai morar no deserto. Aceita? Aceita. Por isso que a Bíblia diz, ele era cheio do Espírito Santo. Significa, ele era dirigido, controlado, orientado, ensinado pelo Espírito Santo de Deus. E ele seguia a disciplina do Senhor. Oh, glória a Deus. Amém, meus amados? Então ele escolheu a melhor parte. Mas, irmão, no final, João foi degolado, irmão. E aí, um homem desse foi degolado, e o que é que tem? Agora, onde é que está João Batista hoje? Onde é que está João hoje? Ele está lá no paraíso. Aqui ele perdeu a cabeça, ele está inteiro, está completo. Quando Jesus de Nazaré vier, João vem em glória. Nunca mais ele terá a sua cabeça decapitada. Ele vem inteiro, perfeito, em glória, lindo, em resplendor. Aleluia. Jeremias foi lançado no calabouço, mas hoje Jeremias está lá na glória. Quando Jesus vier, vem Jeremias, vem Daniel, aleluia. Vem Paulo, que também foi decapitado. Vem Pedro, que foi crucificado. Vem Estevão, foi apedrejado, mas eles vão vir em glória, meus amados irmãos. Então, a morte aqui não interessa de quem ele morreu. O que interessa é a vitória que ele alcançou, é o prêmio que ele alcançou. Ele escolheu a melhor parte. Aos olhos do mundo ele fracassou, aos olhos de Deus ele foi um herói. Um santo homem de Deus. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Homem de Deus, enviado por Deus. Eita, aí a gente podia ficar aqui só em João a noite toda, mas eu não posso fazer isso porque a palavra é outra. Quer dizer, o exemplo é de João, mas eu quero falar sobre essa escolha, né? Uma coisa só é necessária. João escolheu uma coisa só, seguir a vontade do Senhor. O Antigo Testamento está repleto desses homens. Glória a Jesus. Veja o caso de Abraão, veja aí Hebreus capítulo 11 e o versículo 8. Oh, meus amados irmãos, que essa palavra ela fale profundamente aos nossos corações. Veja Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Vê que negócio, Abraão com 75 anos, a mulher 65, já estava no proato. Recebe o chamado de Deus. Irmão, quando a pessoa recebe o chamado de Deus, Deus não força ninguém. Ele faz se quiser. Mas Abraão escolheu aquela boa parte. Ele escolheu seguir a Deus. Ele escolheu aquele único caminho. Ele disse, eu quero esse. Ele podia ter escolhido ficar onde ele estava. E ninguém sabia nem que Abraão tinha existido. Mas pelo fato de Abraão ter deixado o natural, o normal, que todo mundo ia escolher. Imagina a família de Abraão. Deus disse, você vai deixar a casa do pai, de mãe, parente, vai deixar todo mundo. E vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Só saiu ele e Sara. E saiu sem saber para onde ia. Ainda levou de contrapeso um sobrinho dele, porque tinha perdido o pai. Mas o chamado era para ele. Observe alguma coisa séria. Ele escolheu a melhor parte. O resultado, a gente já sabe o resultado. Deus foi com Abraão. Ele não sabia para onde ia, mas sabia com quem ia. Vou com Deus. E quando ele chega no lugar, em Canaã, Deus pronto, a terra é essa, o lugar é esse. E lá a Bíblia diz que Abraão não teve direito nem um palmo de terra, mas a terra era dele. E Deus fez promessas a Abraão e não fez a homem nenhum. Foi provado, foi, mas é considerado pai na fé. Os cristãos respeitam Abraão, os judeus respeitam Abraão, os muçulmanos respeitam Abraão. Veja, por quê? Porque ele escolheu a melhor parte. Ele escolheu a parte que não lhe será tirada. Viveu 175 anos. Deus chamou ele com 75. Ele andou com Deus 100 anos. Ele escolheu aquele caminho. Eu vou andar com Deus. Eu vou andar pela fé, eu vou andar na dependência. Pronto, quem quiser ficar aí andando pela carne, fica. Agora eu vou andar pela fé, eu vou andar com Deus. E deu certo para Abraão. Oh, que coisa maravilhosa. Maria, minha filha, você escolheu a melhor parte. E Abraão também. Veja o caso de Moisés, lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 23 a 26. Que escolha santa ele fez também. Hebreus 11. Glória a Deus. Eita, como eu gosto de Hebreus 11. É a galeria dos heróis da fé. Eu sou apaixonado por esse capítulo. Capítulo 11 de Hebreus. Hebreus 11, versículo 23 e 26. Olha como é que diz a palavra do Senhor. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandato do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, veja, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, veja o que é que ela escolhe, antes
ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Veja, meu irmão, Moisés seria o próximo faraó. Ele era filho da filha de faraó. 40 anos, estava sendo preparado para ser faraó, para ir para o trono. Na época o Egito era uma potência mundial. Moisés tinha humanamente falando coisas grandes na frente dele. Né? Todo mundo, Moisés, que ele era grande diante do Egito. Mas Moisés fez uma escolha, como Marias, vou escolher a melhor parte. Eu vou escolher sofrer com o povo de Deus, porque por um pouco de tempo ter o gosto do pecado aqui no Egito. Porque por um pouco de tempo sentar como faraó, por um pouco de tempo ser adorado pelos homens, que eles eram adorados, eram tudo como Deus. Né? E depois morrer e se perder. Moisés, não, eu vou sofrer com o povo de Deus, porque tem uma recompensa, povo de Deus. Então Moisés escolhe a melhor parte. Porque uma coisa só é necessária. É a escolha desse Deus lindo e maravilhoso. Ele escolheu o caminho de Deus. O caminho era de sacrifício. Ele renuncia os tesouros, renuncia a posição, renuncia tudo e vai ser um pastor de ovelha. Passa 40 anos como pastor de ovelha. Com 80 anos, aí Deus chama ele para a missão e morre com 120 anos. E o que eu acho lindo na vida de Moisés é que ele com 120 anos, diz que a vista nunca escureceu e o seu vigor nunca diminuiu. Lá no monte que ele subiu para morrer, eu, hoje com 60 anos, se for subir, talvez não suba de cansado. Mas Moisés subiu aquele monte com 120 anos e morreu lá em cima. Veja, irmão, o vigor dele era o mesmo. Tinha uma comunhão linda com Deus. Deus disse que ele foi fiel em toda a sua casa. Moisés, servo de Deus. Moisés, que Deus falava com ele cara a cara, como um amigo fala com o outro. Por quê? Porque ele escolheu a melhor parte. Aleluia. Outro grande homem de Deus, irmão. Eu estou dando os exemplos, irmão, porque eu acho que o exemplo ele fixa mais na gente. Porque a Bíblia diz, Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então dá vontade não só a gente admirar Moisés, mas de ser como ele, de fazer o que ele fez, de tomar a mesma decisão que ele tomou. Porque o fim dele foi glorioso. Observa uma coisa interessante. Um dia o pessoal irritou tanto o espírito de Moisés, que Deus disse assim a Moisés, olha Moisés, primeiro Deus disse a Moisés, o povo estava reclamando que ele não tinha água, Deus disse, olha, passe na frente aí com os anciãos de Israel, que eu vou estar na rocha lá na frente. E você vai pegar o seu cajado, vai bater na rocha e vai sair água da rocha para você dar de beber o povo. Moisés foi lá, bateu na frente dos anciãos, saiu água à vontade. Lá na frente, falta água de novo. Aí Deus disse, agora leva todo o povo. Não é só os anciãos não. Agora tem um detalhe, é como se eu vou parafrasear aqui. Você já bateu na rocha, viu? Foi, agora não precisa mais bater não. Você já tem fé, que se bater na rocha sai água. Agora eu vou aumentar mais a sua fé. Não precisa nem bater, você vai só falar. Quando você falar, sai água. Aí a fé, é preciso mais fé. Porque uma coisa é eu ter fé para bater e sair água. E uma coisa é eu ter fé só para falar e sair água. Deus disse, você vai só falar na frente do povo e vai sair água. Mas, irmão, o povo irritaram tanto o espírito de Moisés, conforme está escrito no Salmo. Que Moisés irritou-se e na hora, em vez de falar, Moisés pega o cajado e bate na rocha. Mas além dele bater, ele disse assim, pode, porventura, Deus, tira a água dessa rocha para dar de beber a esse povo. Quando ele disse isso, aí Deus ficou triste com ele. Deus disse, você não me creu. É como se Moisés tivesse, quando eles podem, ele estava duvidando de Deus. E segundo eles, você não me santificou diante do povo. Olha, irmão, a gente só santifica Deus quando a gente crê em Deus. Quando a gente age como incrédulo, o nome de Deus não é santificado na nossa vida. E aí o resultado, Deus disse, você não vai entrar na terra prometida. E Moisés, quando chegou nas margens da terra prometida, orou, Deus disse, não me fala mais desse negócio. Você vai subir, vai ver a terra, mas não vai entrar lá. Quem vai entrar é Josué, filho de Num. Glória a Jesus. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que quando Jesus, o Nazareno, nosso amado Salvador, estava lá no Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que ele apareceu em glória. Quem aparece lá? Moisés e Elias. Aleluia. Quer dizer, Moisés fisicamente não foi lá, mas naquela revelação de Jesus Cristo, estava lá Moisés e Elias na terra que ele desejou estar lá. Eu acho isso lindo e acho isso maravilhoso. Oh, glória a Deus. Então Moisés escolheu a coisa necessária, ou a única coisa necessária. Moisés escolheu a boa parte.
O Egito podia ser tirado dele. Aliás, o Egito ia ser tirado dele. A fome ia ser tirada dele. A posição ia ser tirada de Moisés. Mas o Deus em que ele servia nunca vai ser tirado de Moisés. Moisés está com ele lá eternamente. Louvado seja Deus. Vê que coisa gloriosa, meus amados irmãos. Daniel também. Eu acho linda a história de Daniel. É um livro que a gente lê, relê. A gente já sabe a história, mas cada vez que vai ler, parece que a gente está lendo pela primeira vez. Veja o que é que diz Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel 1:8. Eita, Daniel de Jesus, irmão. Glória seja dada ao nome do Senhor. Daniel 1:8. O que é que tem aí, Célia? Daniel 1:8. Meu Deus, quem Daniel tem? Achou aí alguma coisa? Daniel 1:8. O irmão Célio de Redenção pediu um alô no Instagram. Irmã? Célio. Irmão Célio de Redenção, Deus lhe abençoe, meu amado. É Daniel 1:8, que coisa linda. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu o chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Veja, irmão, a posição que esse jovem toma. Veja a posição que ele toma. Ele toma a posição ao lado de Deus. Ele chega em Nabucodonosor, a Babilônia que dominava o mundo da época. Ele vai, é chamado para servir no palácio do rei, para comer das iguarias do rei, para comer da mesa do rei, do vinho do rei, do melhor do rei. E Daniel disse, epa, eu não quero tocar na comida do rei. Eu quero comer legume, água com legume. Eu não quero o vinho do rei, eu não quero a comida do rei. E pediu o eunuco que fizesse isso por ele. A Bíblia diz que ele coloca no coração fazer isso. Ele toma uma decisão, ele escolhe. O que é que ele queria? Eu não quero me contaminar. Porque aquelas comidas eram oferecidas aos ídolos, aos deuses. Ele disse, eu não quero me contaminar com isso. Eu quero uma comida pura, eu quero água e legume. Que água e legume ele não ia oferecer aos deuses. Então quando ele toma essa posição, Deus amado, irmão, foi perigosa aquela posição que ele tomou. Mas ele toma o lado de Deus, porque isso é uma coisa necessária. Ele queria ser fiel ao Senhor em todas as coisas. Talvez alguém ache que é exagero de Daniel. Mas pô, é um exagero. Daniel estava querendo ser mais santo do que os outros, é porque tinha muito jovem lá. E só aquele jovem, aquele adolescente toma essa decisão. Mas a Bíblia diz, aquele que não for fiel no mínimo, ele não é fiel no muito. Ele tem que começar pelo mínimo, o mínimo detalhe. Ele disse, eu não quero, ele botou no coração, não quero me contaminar com o manjar do rei. E Deus, que vê todas as coisas, deu graça, né? O eunuco concedeu que ele não se contaminasse, que ele não comesse daquela comida. Mais na frente, quando a gente vê aqui Daniel no capítulo 6, versículo 10, não parou a prova para Daniel não, porque no mundo o crente é provado, mas tem ao seu lado o auxílio divino. Veja Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia ele se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. A história aqui os irmãos já sabem. Irmão Daniel, ele era tão fiel. Ele era um servo de Nabucodonosor, tão direito no mundo. Que o rei gostava muito dele, da fidelidade dele. Tudo dele era direitinho, era o pingo em cima do i. Ele era honesto. Falta em muita gente a palavra honestidade. Né? Deus abençoe, né, que os homens sejam honestos. Daniel estava no governo, ele era honesto. E aquilo por rei era demais. Mas o irmão sabe, quem é honesto no meio do desonesto causa inveja. E aí causa uma inveja tremenda porque ele era honesto, porque ele era direito. E aí disseram, rapaz, esse Daniel é direito demais. Não pode não. Vamos procurar uma brechinha para ver se a gente derruba ele. Porque, irmão, Satanás nunca fica satisfeito quando vê uma pessoa direita. Toda pessoa desmantelada tem inveja de quem é direito. Toda pessoa que faz mal, coisa desmantelada, acha que todo mundo faz também. Então ele fica supondo, será, e queriam arrumar um negócio para derrubar Daniel. Não conseguiram, aí disseram, a gente só pode derrubar ele na lei do Deus dele. Vamos fazer um decreto, vamos se juntar aqui e fazer um decreto por rei assinar, dizer assim, durante 30 dias, sim, aí descobriram que Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel chegava na casa dele, abria a janelinha para o lado de Jerusalém, conforme está lá escrito, conforme Salomão disse, ó, quando os teus servos estiverem em outra terra, né, e orar virado aqui para esse templo, então ele orava virado com o rosto para Jerusalém, 3 vezes ao dia, todo dia. Ele já era escravo da Babilônia e estava ali dando graças a Deus. Ele disse, agora a gente pega ele.
Aí vamos baixar um decreto aqui, vamos fazer um decreto por reassinar e selar, que durante 30 dias ninguém pode fazer oração a nenhum Deus, a não ser ao rei. Que eles tinham o rei como Deus também. Aí imagina, eles pegaram o ego do rei, né? Baixaram o decreto e disseram, rei, tem um decreto aqui para o senhor assinar. É o seguinte, a gente quer que durante 30 dias ninguém possa fazer oração a outro Deus, a Deus nenhum, a não ser o senhor. O senhor aqui vai ser o único Deus, o pessoal fazer oração, o senhor, pedir o senhor, peçam só o senhor. Aí o rei se inchou, ficou inchado demais, né? E o resultado, assina o decreto. Né? Nessa época era o rei Dário, né? Era Dário, encheu-se de orgulho e assina o decreto e sela. Quando ele sela o decreto, depois de selar, a lei do metro não podia voltar atrás. Aí, esses mesmos homens ficaram vigiando. Se Daniel, depois de ler o decreto, a escritura, se ele ia fazer a mesma coisa. Aí aqui a gente leu aqui. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janela aberta para a banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ali não empatou Daniel. Novamente o que acontece? Daniel escolhe a boa parte. Daniel escolhe a parte que nunca lhe será tirada. Daniel escolhe Deus. Daniel escolhe seguir o caminho da obediência ao seu Deus, e não à invenção dos homens. Irmão, nós somos, como cristãos, nós obedecemos o governo e temos que obedecer a Bíblia, manda obedecer. Enquanto os decretos do governo estiverem de acordo com a palavra de Deus. Agora, se o governo inventar de baixar decreto contra a palavra de Deus, nem eu posso obedecer, nenhum crente pode obedecer. Mas se não obedecer, é para a cadeia. É melhor ir para a cadeia. Mas se o crente sincero não pode desobedecer a palavra do Senhor. Foi isso que eles fizeram com Daniel. E foram dizer ao rei, aí Daniel não levou em consideração a escritura não, ele está orando. E de acordo com a lei dos medos dos pés, ele deve ser lançado, dos medos e peças, ele deve ser lançado na corda do leão. Aí o rei acordou, eita rapaz, caiu numa armadilha. Porque o rei gostava de Daniel. E viu que aqueles camaradas tinham inveja dele, mas aí ele não podia mais voltar atrás. E a Bíblia diz que o rei lutou, batalhou para ver se Daniel não era lançado na corda do leão, porque era amigo do rei, era gente de primeira qualidade. Né? Mas não podia, e eles pressionaram o rei. Não, o senhor sabe que a nossa lei não pode ser revogada, assinou, é decreto. Aí o rei, com muita aflição de espírito, manda chamar Daniel e lança ele, manda lançar na corda do leão. E diz a Bíblia, irmão, que o rei passou a noite sem dormir, pensando no amigo dele, Daniel. Chegaram para tocar a música, não, vamos para lá. Comida, quero não. Perdeu o sono, passou a noite toda. Quando o dia foi amanhecendo, o rei se levanta correndo, veste a roupa e parte para lá, para a cova do leão. Quando o rei chega na cova do leão, com aquela voz triste, mas fala em voz alta, e diz assim, Daniel, servo do Deus Altíssimo, dá-se o caso do teu Deus, a quem tu continuamente serve, ter te livrado da boca dos leões. Aí ficou escutando. Aí Daniel lá de dentro disse, ó rei, vive para sempre. O Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo e fechou a boca do leão, porque ele não achou pecado em mim. Eu não pequei contra Deus nem contra o rei, meu senhor. O rei ficou numa alegria, numa felicidade, tira Daniel ligeiro da corda do leão. Tirou-se. Agora aqueles homens lá que fizeram o decreto, joga ele dentro da corda do leão. A Bíblia diz que eles mal tocaram no chão, os leões devoraram ele. Mas Deus guardou Daniel dos dentes do leão. Por quê? Porque ele escolheu a boa parte, que não lhe será tirado. Ele escolheu ser fiel ao seu Deus. Oh, meu irmão e minha irmã, haja o que houver, escolha ser fiel ao seu Deus, porque o seu fim e o meu fim será glorioso. Haja o que houver, vamos tomar a posição de Maria, escolher a melhor parte. Uma coisa só é necessária. Eita Deus maravilhoso, glória a Jesus. Veja o caso também de Davi. Veja o que Davi diz no Salmo 27, o versículo 4. Eu acho lindo esse salmo. Eu queria até decorar ele. Salmo 27, o versículo 4. Veja o que é que Davi diz aqui. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Davi disse, uma coisa pede ao Senhor.
Jesus disse, uma coisa é necessária. Então, irmão, existe coisa que... Isso aqui era um norte na vida de Davi. Uma coisa ele pedia. O que é que ele queria? Se eu quero morar na casa do Senhor todos os dias. Observe, Davi era profeta. Ele estava falando inspirado pelo Espírito Santo. E aquele desejo de Davi hoje se cumpre na minha vida e na sua vida que é crente. Por quê? Porque naquele dia, naquele tempo, no tempo de Davi, a casa do Senhor era representada pelo templo que era feito. Né? Primeiro a tenda, depois o templo. Salomão, na época de Davi não tinha o templo ainda, era a tenda, no qual a arca, que era acima da presença de Deus, ficava lá. Então Davi queria morar lá naquela tenda. Então aquele desejo de Davi, uma coisa eu pedirei ao Senhor e a buscarei. O que é, Davi, que você pede a Deus? Que coisa é essa tão extraordinária? Ele disse, e eu vou pedir e vou buscar, que eu possa morar na casa do Senhor somente todos os dias da minha vida. Para quê, Davi? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Irmão, aquela oração de Davi foi respondida hoje na nova aliança. Por quê? Porque quando Jesus veio, o véu do templo foi rasgado. E nós, a igreja, se tornou o templo e a morada do Espírito Santo. Agora, dentro de mim, dentro de você está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo veio fazer morada dentro de nós. Nos tornamos o templo. Então, nós agora, esse desejo de Davi se cumpre em nós. Nós agora estamos morando no templo do Senhor todos os dias da nossa vida. Veja, o desejo de Davi se tornou realidade. Ele falou inspirado pelo Espírito Santo. Veja que privilégio. Davi não teve, nós tivemos. Hoje nós habitamos na casa do Senhor 24 horas. Porque a casa do Senhor somos nós, servimos ao Senhor. O meu corpo, o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós sobre o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ao Espírito Santo. Vocês, irmão Abraão, cadê o Pai e o Filho? João 14:23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Aí está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus disse, eu estou convosco somente todos os dias, até a consumação do século. Então o desejo de Davi hoje é uma realidade. Porque ele escolheu essa boa parte. Veja a diferença, irmão. Enquanto Davi escolhia as coisas de Deus, outra coisa interessante na vida de Davi, toda vez que ele ia para a guerra, antes de ir para a guerra, ele consultava o Senhor. Eu vou, Senhor, ou não vou? O Senhor vai comigo ou não vai? Aí Deus disse, vai. Como é que o Senhor quer que eu vá? Aí Deus dava a estratégia, ele não perdia uma batalha. A diferença entre ele e Saul. Saul ia para a guerra também, mas quando ia, vamos consultar Deus. Não, agora não, estou sem tempo. Depois ia brigar sem consultar o Senhor. Ia pela lógica, ia pela estratégia militar, ia pela força do homem, pela sabedoria humana. Qual era o resultado? Derrota para Saul. E quando Deus mandava ele fazer uma coisa, ele fazia pela metade. Aí Deus disse a Samuel, eu me arrependo de ter colocado Saul. Ou, em outras palavras, eu rejeito, eu não quero mais Saul como rei. Veja, irmão, a diferença entre Davi e Saul é que Davi sempre escolheu o lado de Deus e Saul escolheu o lado humano. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Na nossa mente, às vezes, em projeto lindo. Às vezes vem coisa linda, a gente, rapaz, se eu fizesse assim, ia dar muito certo. Você talvez tenha um projeto aí que eu vou dizer uma coisa, se colocasse em prática, seria coisa mais, a gente imagina assim. Mas eu quero dizer uma coisa para meu irmão, para minha irmã. Talvez o Espírito Santo esteja falando para você nessa hora. Se esse projeto não partir do coração de Deus, por mais lindo que ele seja, por mais bem feito que ele seja, você não está vendo defeito, não está vendo nada nele, mas se ele não tiver vindo do coração de Deus, vai falhar, vai fracassar, não vai dar certo. Saul tinha estratégia militar, ele era um valente, o filho dele, Jonathan, era valente. Eles tinham espada, tinha tudo para brigar, tinha soldado, tinha exército, mas eles falhavam, por quê? Porque não consultava Deus, irmão. Por que é que Davi não falhava? Por que é que ele saía bem sucedido em tudo? Porque ele escolhia, como Maria, o lado de Deus. Como Marta, Saul ficava distraído com muitas coisas. Ele ficou tão desesperado de Saul, foi constatar uma feiticeira. Veja, irmão, quando a pessoa não toma a única coisa necessária, ele pega vários caminhos, ele fica distraído. Uma hora ele vai por aqui, outra hora vai por ali, outra hora vai por acolá, outra hora vai por ali. Mas quem toma o caminho de Deus, ele só tem uma rota. Ele só tem um caminho.
É Jesus, 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 Jesus. Se Jesus não falar, não vou. Se ele não disser, não faço. Se ele não revelar, não quero nem saber. Mas, irmão, está demorando muito, interessa tempo. O salmista disse no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Outro detalhe, Davi esperava com paciência, conforme o Salmo 40. Aí ele disse, e ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Já Saul era apressado demais. Saul tinha pressa. Em nome de Jesus, não podemos ter pressa, irmão, porque a gente só toma decisão errada se a gente tiver pressa. Diga, Senhor, tem essa decisão para tomar, e eu vou ficar nos pés do Senhor até o Senhor me revelar. Se não revelar, eu não tomo, eu não faço. Aqui é lindo, pela minha lógica, pelo meu projeto, pela minha visão, vai dar tudo certo. Mas eu não sei se é a vontade do Senhor, eu quero saber a sua vontade. Não adianta, irmão, eu consultar o homem, ele vai dizer, é lindo o projeto, a coisa é linda, que eu vou mostrar a ele com a minha visão, aí eu convenço ele de que aqui é lindo, eu vou dizer outro, eu convenço outro. Agora eu quero saber Deus, se Deus aprovar, eu faço, eu vou. Quantas pessoas já me chamaram, os irmãos estão me escutando aí no interior, sabe disso? Irmãos, irmão Abraão, venha morar aqui em Timorante, eu digo, glória a Jesus. Irmão Abraão, venha morar em Serrita, eu digo, glória a Jesus. Os irmãos, venha morar em Salgueiro, eu digo, glória a Jesus. A irmã lá em Guarabira, irmão Abraão, você já está vindo morar aqui, eu digo, glória a Deus. Brasília, vem morar aqui, glória a Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque não adianta, por mais vantagem que aqui é bom para o Senhor, é por isso. É lindo, é lindo. Você olha pelo lado humano, pense 10. Mas isso não for da vontade do Senhor. Aí o camarada vai e só dá errado. Ore, agora se Deus disser vá, aí pode ser o lugar que for, vou. Veja Abraão e Ló. Um dia os pastores de Abraão e de Ló fizeram uma confusão. Abraão era homem de paz. Ó, irmão, todo homem de Deus, presta atenção, ele é pacificador. Ele é um homem de paz, ele gosta de paz, união entre as pessoas. Aí veja, a contenda era entre os pastores de Ló. Aí Abraão, que era amante da paz, filho do príncipe da paz, Jesus é o príncipe da paz, chegou e disse, Ló, vem cá, nós somos irmãos, não pode brigar. Um irmão nunca briga com o outro, irmão. Presta atenção nisso. Mesmo que o ponto de vista dele seja diferente, mas não briga, não faz confusão, porque o príncipe da paz mora nele. O Espírito Santo está nele. Louvado seja Deus. Aí observe, ele disse, Ló, nós somos irmãos, e a gente não pode brigar. A coisa que eu acho mais que a coisa que eu me escandalizo é quando eu vejo um crente brigar com o outro, eu me escandalizo. Quando eu vejo um crente afrontar outro, eu me escandalizo. Quando eu vejo um crente falar mal de outro, eu me escandalizo. Ele é meu irmão, ele é seu irmão. Mesmo que ele esteja errado, eu não posso falar mal dele, irmão. Em nome de Jesus Cristo, não permita ninguém falar mal do seu irmão. E se ele estiver errado, vamos orar por ele, vamos lá falar com ele, para ver se a gente ganha ele para Jesus. Não fale mal do seu irmão, de homem nenhum. Eita, eu bato muito nessa tecla, eu queria que o mundo me escutasse. Louvado seja Deus. Mas não estou falando de mim, eu estou falando da palavra do Senhor. E Abraão disse, nós somos irmãos. Olha, aí veja, aquela terra Deus não deu a Ló, Deus deu a Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. Mas veja, irmão, o homem de Deus, como é que age? Veja a confiança em Deus que Abraão tinha. Abraão disse assim a Ló, olha Ló, a terra está diante de você. Se você, meu filho, escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para o norte, eu vou para o sul. Aí Abraão, eu imagino, né? Abraão era bem altão, cruzou os braços. Disse, fala, Ló. Estou esperando a tua resposta. Irmão, quem tinha direito de escolher a terra era Abraão. Primeiro ele era mais velho, e a terra era dele, Deus deu a ele. Mas ele deu o direito de escolha a Ló. Veja a benevolência de Abraão. Veja a confiança que Abraão tinha em Deus, irmão. Abraão não ia brigar, fazer confusão com Ló, a terra é grande. Aí a Bíblia diz que Ló olhou para as terras do Jordão, para o lado de Sodoma e Gomorra, né, viu que a terra era linda, que parecia o jardim do Éden, e disse, eu vou querer essa parte linda ali, essa parte bonita. Nos olhos de Ló, era a melhor parte da terra aquela, o resto era feio, isso que era mais bonita. Aí Ló escolheu pelos olhos, Abraão disse, pronto, meu filho, a terra é sua, pode para lá. E Ló pega os pastores, rebanho, mulher e tudo, e vai para lá. Sabe onde Ló vai terminar? Em Sodoma e Gomorra. Abraão foi para outro canto, foi para as montanhas lá, para morar debaixo de uma muito formosa tamareira. Acabou. Né? Mas o que é que acontece, irmão? Ló escolhe por si, mas Deus escolheu por Abraão. Louvado seja Deus. Então, em nome de Jesus,
Abraão tomou a melhor parte, ele tomou a parte de Deus. Ele não fez questão, não fez confusão com o sobre dele. Nós estamos num tempo, irmão, de pandemia, de luta espiritual, de batalha espiritual. Vamos orar por um poderoso avivamento espiritual, para toda barreira ser quebrada, para que a gente ame ardentemente os nossos irmãos, para que a gente suporte os mais fracos, para que a gente leve a carga uns dos outros. Eu vou pedir o Espírito Santo que ele me dê uma palavra em cima daquele versículo: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém, meus amados? Então Abraão aqui, para fosse falar o hebreu aqui, ele falava a noite toda. Glória a Jesus. Mas veja, meus amados irmãos, né? Então esses foram homens, e tem muitos na Bíblia, José e outros, que eles escolheram a melhor parte. O apóstolo Paulo, né? Veja o que é que Paulo diz aqui em Filipenses 3:13. Veja o que Paulo disse aqui, Filipenses 3:13. Eita, que Jesus maravilhoso esse nosso. Mas se fosse a vontade deles, o Senhor já morava morando. É verdade. Glória a Deus. 3:13 de Filipenses. Irmão, disse Paulo, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo disse o quê? Esquecendo as coisas que para trás ficam, né? Não, uma coisa eu faço. Ele tinha um alvo, uma coisa só. Que coisa foi ele? Ele tinha um alvo. Ele escolheu a parte de Deus. Ele disse, eu quero o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Toda a vida de Paulo era centrada numa coisa só. Ele disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, glória a Jesus. Que ele possa tomar esse lado de Jesus. É o lado da minoria, é o lado do caminho estreito, é o lado da cruz, é o lado da coroa de espinho, é o lado da santificação, é o lado da verdade, é o lado da pureza, é o lado da honestidade, é o lado da sinceridade. E o final é glorioso, meus amados irmãos. O final é céu. Imagine, irmão, a santidade que é exigida para se morar no céu com o santo dos santos. Irmão, daí tem um hino lindo, né, que ele fala do lugar santo, só mora santo, e arcanjo é santo, querubim é santo. É lindo esse hino. Né? Quando eu falo na santidade do céu, eu lembro desse hino. Né? Então imagine, eu vou morar com Deus, que a Bíblia diz, nós vamos habitar com as labaredas eternas. Nós vamos morar no lugar onde tudo é transparente, vamos dizer assim. Deus nos vê. Aqui, eu olho para uma pessoa, a pessoa olha para mim e a pessoa não me vê. Porque eu estou envolvido num corpo humano e a pessoa não me vê. Mas no céu todo mundo se vê. Você sabe exatamente o que a pessoa está fazendo, está pensando, está dizendo. Porque lá não existe essa cobertura para cobertar a pessoa. Você é transparente. Ou seja, na presença de Deus nós estamos na luz. É o que a Bíblia diz, andando na luz. A gente está andando na luz da presença do Senhor. Imagina, a gente vai para esse lugar. Aí Deus requer que aqui, enquanto a gente está coberto, a gente ande como se andasse lá. Por isso que 1 João capítulo 1, versículo 7 diz, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Está na luz da presença de Deus, ou seja, aquele que está fora mesmo está dentro. O meu irmão sabe o que está fora, o que está dentro. Não. Meu irmão tem que saber, sem fingimento, sem hipocrisia, né, sem disse-me-disse. Ele disse, deixando toda malícia, todo engano, todo fingimento, desejai afetuosamente como menino recém-nascido, o leite não falsificado da palavra de Deus, para que por ele vá crescendo. Então a gente tem que tirar toda a capa, toda a casca, e como se estivesse nu uns para com os outros. Aí a gente se ama de verdade, esse é o amor real. O amor real, irmão, ele não encobre a falta do outro, mas ele corrige o outro com amor, com carinho. É como um pai que ama o filho, que quer bem o filho. Ele não vai corrigir o filho matando o filho. Ele corrige com vem cá, meu filho. Às vezes tem que bater, mas tem a vara, mas tem o óleo da unção. Louvado seja Deus. Isso entre a gente também. Eu tenho o desejo que, quando diz ama teu próximo a ti mesmo, eu tenho que ter cuidado com a alma dele como eu tenho da minha. Eu tenho que ter cuidado com o destino eterno dele como eu tenho do meu. Mas na hora que eu ajo de outra maneira, o Espírito Santo não estará agindo na minha vida. Amém, meus irmãos? Eita palavra, meu Deus, me ajude. Então os irmãos observem, o apóstolo Paulo foi esse homem, ele tinha uma meta só. Uma coisa eu faço. E ele disse, esqueci as coisas para trás fica. Não junte lixo não, o meu alvo é Jesus. O meu alvo é o céu, o meu alvo é chegar lá. Então nessa época, meus irmãos, de doença, de pandemia, né,
Vamos nos concentrar nele, vamos escolher a melhor parte, porque no final nós sairemos vitoriosos. No final a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Não baixe a cabeça, não escolha a derrota, não, Senhor. Continue professando a palavra, confessando a palavra, vivendo a palavra. Continue na presença do Senhor. Diga: Jesus, eu estou vendo, a luta é grande, vamos se preocupar com o outro, com a felicidade do outro, e Ele vai cuidando da gente. A gente preocupa com a salvação dos outros, Ele cuida da nossa salvação. Vamos se preocupar com a glória de Deus, com a santidade de Deus, e Deus cuida da gente. Então com essa visão, irmão, de escolher a melhor parte, que Jesus disse: não nos será tirado. Ela escolheu a parte que não lhe será tirada. Quando eu escolho Deus, Deus nunca me será tirado. Ninguém nunca vai conseguir arrancar Jesus Cristo do seu coração. Pode tirar bem, pode tirar até a saúde, pode tirar, mas não tira Jesus do seu coração. Por isso ele disse: não tema aquele que pode matar seu corpo, depois não faz mais nada. Tema aquele que tem poder, depois do corpo estar morto, ele lançar corpo e alma no inferno. Agora esse vocês temam, a Deus o Todo-Poderoso. Então que Deus nosso Senhor continue nos abençoando, meus irmãos. Infelizmente tiveram pessoas que não escolheram a boa parte. Um eu já citei que foi Saul. Outra pessoa que escolheu a parte errada foi Judas, todo mundo sabe. Está lá em Mateus, no capítulo 26, e o versículo 14 de Mateus. Veja o que é que a Bíblia diz. Judas escolheu a parte errada. Veja quantas pessoas muitas vezes fazem isso. Olha aqui, Mateus 26 e 14. Que a gente nunca tomou o partido de Judas. Ele diz: então dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes do sacerdote e disse: que me quereis dar, e eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava a oportunidade para o entregar. Veja, irmão, Judas trocou Jesus, aquilo que ele nunca ia perder, por 30 moedas de prata. Para Judas escolheu a parte errada. Ele achava que era mais importante para ele 30 moedas de prata do que ter o Salvador com ele. Veja, para Judas, Jesus não valia nada, só valia 30 moedas de prata. E aquelas 30 moedas ele perdeu tudo, perdeu a vida, perdeu a salvação. Ele tinha o Salvador, tinha tudo para ser feliz, mas ele rejeitou, escolheu a parte errada. Em nome de Jesus, meu irmão, vai vir oferta para você, vai vir oferta para minha irmã, cuidado. Em nome de Jesus Cristo, qualquer oferta do adversário. Quando eu falo inimigo, ele pode lançar uma oferta na minha mente, ele pode botar uma oferta em qualquer coisa, e você diz: não, eu fico com a boa parte, eu vou ficar com Jesus de Nazaré. Às vezes pode ser uma oferta do emprego, né? Naquele emprego você vai fazer coisa que um crente não pode fazer. Não posso não. Mas meu irmão, você vai perder essa oportunidade de ganhar dele. Mas eu sou crente, eu não posso. E aí Deus lhe abençoou, você foi sincero, você está necessitado. Aí lá na frente Deus abre uma porta grande para você. Glória a Jesus. Ou você está no emprego, né, e ali é um caixa, um negócio, e está trabalhando, e o dono ou alguém quer que você faça coisa desonesta. Você: eu posso fazer não, por quê? Eu sou crente. Aqui trabalhando comigo tem que fazer. Então não quer não, vai ser despedido. Pronto, pode me despedir. Mas eu não posso fazer. Aí você sai. Aí Jesus viu a sua honestidade, que você escolheu a boa parte. Você não foi como Judas. Aí resultado, mais tarde ele abriu outra porta de emprego para você. Amém, meus amados? Mas o senhor não segura, hein? O banco botou o senhor no seguro. Vai lá que é mais barato. Foi. Um dia trabalhando. Um dia botaram para vender seguro no banco, né? Banco do Brasil, lá em Brasília. Né? E chegou um rapaz e disse assim a mim: olha, esse seguro de você está muito caro aqui. No banco tal e tal, o seguro lá é mais barato. Eu digo: muito bem, é melhor para o senhor, então vai fazer lá. O camarada ficou admirado. Poxa, ele pode fazer lá, não é mais barato lá? Vai, eu no lugar do senhor fazia lá também, não é mais barato? O rapaz foi. O meu chefe disse: epa, um momento, você não dá para vender seguro não. Eu disse: rapaz, não pode dizer isso não. Eu disse: não, mas meu irmão, se eu estivesse no lugar dele, eu não faria mais. Não, pode não. Abraão não pode vender seguro não. Faz com isso, pode ter ele para o caixa, de pronto. Okay, pronto. Amém. Então é sério, irmão. É a questão de você ser honesto com você mesmo. Se o camarada quer melhor para ele aquele, então é melhor para o senhor, então fala. Louvado seja Deus. Então veja que uma coisa é séria. Né? Mas foi para o caixa. Para mim foi excelente. Foi melhor estar no caixa que ali. Foi excelente para mim. Terminei no banco como caixa de banco. Amém, meus irmãos? Outra pessoa também que escolheu o lado errado foi Dimas. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 e 10. Veja o que é que Dimas fez. Dimas escolheu o lado errado. 2 Timóteo. Hebreus, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 a 10. Veja o que é que Dimas fez. Paulo diz:
Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Paulo está dizendo que Demas trocou Jesus pelo mundo. Quer dizer, veja, ele trocou Jesus, o tesouro eterno, a joia eterna, a única coisa que podia salvá-lo pelo mundo, que ia ser destruído. Quer dizer, sua alma ele vendeu para o mundo. Trocou o amor de Deus pelo amor do mundo. Também fez a escolha errada. Que Deus nos ajude, meus amados. E meu irmão, você que ainda não aceitou Jesus, está agarrado ainda com o mundo vai ser destruído. Está agarrado com os prazeres desse mundo. Tudo isso vai passar. Mas existe um prazer eterno, uma glória eterna, uma paz eterna, uma vida eterna. Se você pegar o único, a coisa certa, a única coisa, receba Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador pessoal. Se renda a Ele. Porque ele dá aqui a vida eterna, perdão dos pecados, e por fim você vai morar com Ele eternamente. Você não perde. O tesouro que Ele lhe promete é eterno, a vida é eterna, tudo que Ele promete para nós. Então se renda a Ele em nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Que Deus nosso Senhor continue nos abençoando. Eu vou terminar e vamos orar. Mas antes eu queria contar um testemunho aqui que eu achei interessante, da irmã Elisângela de Petrolina. Não sei nem se ela está me escutando. Veja, irmão, a irmã Elisângela, eu trabalhava no Banco Salgueiro e ela era estagiária, a irmã Elisângela, né? E ela chegava todo dia, cheia de problema, e eu comecei a pregar para ela o evangelho, e pregando, né? Ela não tinha pai, só tinha mãe, né? E nessa época, parece que a mãe dela bebia. Eu sei que ela é uma tribulação. O resultado é que aquela jovem chegava ali tão triste no mundo. E eu pregando o evangelho, preguei. Um dia ela chegou para mim: seu irmão Abraão, o senhor prega, eu creio que o senhor está certo. Passa a testemunha de Jeová lá na minha porta, prega, e eu penso que eles estão certos. Vou com minha mãe para o centro espírita, eles pregam lá, eu penso que eles estão certos. E finalmente, irmão Abraão, quem é que está certo? Isso lá no banco, meu, trabalhando, né, e a gente na hora do lanche ali, a gente falava do evangelho. Eu disse: é só isso que a irmã quer saber? Eu digo: é muito fácil, irmão, de responder a pergunta. Irmão, presta atenção, os irmãos que me conhecem na evangelização pessoal. Eu nunca prego a minha denominação. Eu nunca chamo ninguém para a igreja que eu faço parte. Porque o meu alvo é levar as pessoas a Jesus Cristo de Nazaré. Eu disse a ela: minha irmã, faça o seguinte, do jeito que você é sincera, a partir de hoje, vai lá para quando chegar em casa, antes de você dormir, dobra o joelho e diga a Jesus. Diga: olha, do jeito que você me disse, diga a ele. Diga: Abraão prega, eu penso que ele está certo, fulano prega, eu penso que está certo. Diga do mesmo jeitinho. Diga: agora, Jesus, eu quero que o Senhor me mostre, me revele o caminho da salvação. Porque se o Senhor me revelar, eu vou seguir até morrer. Eu disse a Elisângela: se tu for sincera, Elisângela, eu não dou 15 dias para Deus falar contigo. Ela: sério mesmo? Pronto. Aí calou-se. E eu esqueci de Elisângela. E a gente vai. Um dia a Elisângela chega numa felicidade lá no banco. Irmão Abraão, vem cá, eu tenho um negócio para lhe contar. Pois não, Elisângela, vem cá. O senhor não mandou eu orar a Deus primeiro para ele me mostrar o caminho da salvação? Foi. Irmão Abraão, essa noite eu tive um sonho lindo. Ele: foi tu sonhou, Elisângela? Eu sonhei que eu estava com uma colega minha sentada numa calçada, conversando, de repente apagou tudo, irmão Abraão, ficou tudo no escuro. Aí apareceu uma lua cheia assim, e naquela lua cheia apareceu um rosto de um homem. E aquela cabeça tinha uma coroa de espinho e sangrava. Coroa de espinho naquela cabeça, sangrando. E aquele rosto falou comigo. E foi que ele disse. Ele disse: minha filha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmão Abraão, quando aquele homem falou comigo, disse: minha filha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, entrou uma paz no meu coração, entrou uma alegria tão grande no meu coração. Agora eu sei qual é o caminho da verdade. Eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. E ela se rendeu a Jesus. E hoje é crente, mora em Petrolina, Elisângela. Jesus lhe abençoe, minha amada irmã. O irmão entendeu? Jesus se revelou para ela. Eu podia citar o versículo, está lá em João 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho. Mas o próprio Jesus se revelou para ela, e ali penetrou na alma, no coração dela. Louvado seja Deus. Então veja, irmão, aí ela escolheu a boa parte. Ela escolheu, ela não sabia para que lado escolher. Se pendia para esse, porque ela não sabia quem estava certo. Não, é fácil tirar, vá para o quarto e ore que ele se revela para você. A vantagem do evangelho é porque aquele que o dono da Bíblia, o autor da Bíblia, a gente pode conhecer ele. Eu leio vários livros de homens de Deus, já morreram. Eu nunca vou poder conhecer ele nessa vida, a não ser na eternidade, quando me encontrar com ele lá. Mas Jesus, o Deus que inspirou os apóstolos, que escreveu a Bíblia, você pode conhecer o autor. Ele se revela para você. É coisa linda, irmão, porque Deus é vivo, você vai se ver ao Deus vivo. Amém, meus amados?
Que Deus nosso Senhor continue nos abençoando.